seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Método Radaic. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos ao escrever. Bom, você já me conhece, eu sou a Letícia Radaic, sou expert na escrita, terapeuta e venho, né? Hoje eu tô aqui para falar com você sobre um tema muito importante, inclusive um tema que vocês me pediram, que é sobre as feridas, né? A gente tem algumas feridas na infância e que elas reverberam quando a gente cresce. A gente ainda pode identificar na escrita, ainda que se você seja um adulto, aquelas feridinhas que ficaram lá atrás. E eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, aqui em cima, em algum lugar, vou colocar para aparecer para você, porque caso você não tenha assistido, você pode voltar e dar uma olhada nesse vídeo, né? Ele trouxe aí bastante reflexão para algumas pessoas e elas me pediram para fazer um conteúdo específico, por isso que eu estou aqui hoje. Então, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, eu peço que você se inscreva no canal, porque a gente tem vídeos diários, né? De segunda a sexta-feira você acompanha as grafopílulas e também esse conteúdo mais recheadinho, com mais informações ainda melhor, para agregar valor à tua vida, aos teus atendimentos, a você, enfim, porque é isso que eu quero, realmente poder contribuir para pessoas que são empreendedoras, profissionais, pessoas que estão procurando ter um diferencial na vida, seja qual for a sua profissão. Sabe por quê? Eu sei, estudando a escrita das pessoas aí nessa carreira de mais de 12 anos, que a gente tem características únicas, particulares, que fazem com que a gente se torne uma pessoa diferente, né? A gente acha que na verdade, somos muito parecidos, e aí a gente quer se colocar com, ai, eu pareço com aquela pessoa, eu tenho aquele tipo de personalidade, e na real, nós somos nuances, né? Várias nuances, eu digo, brinco, nós somos como 50 tons de cinza. Então, a gente tem sim algumas maneiras diferentes, e cada um tem uma maneira de ser na vida. E é isso que eu quero que você saiba. Imagina você atender um cliente ou falar com uma pessoa, mas entendendo a particularidade dela. Pensa no quanto isso vai fazer com que ela se aproxime de você, com que você haja também de uma maneira mais, assim, entender o lado da pessoa conectada, sem demonstrar nenhum tipo de falta de consideração com os sentimentos dela. Vai melhorar você também, enfim, inúmeras maneiras. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre essa ferida, né? Uma das feridas que a gente tem, que é a ferida do abandono. E se você acabou de me encontrar aqui, já se inscreveu agora, aproveitou, se inscreveu aqui embaixo no canal, já dá um curtir, manda ver, porque esse é o momento onde eu paro, produzo conteúdo para vocês, escrevo aqui, monto o roteirinho, porque eu quero realmente agregar valor para a sua vida. Então, pega o teu caderninho e já começa a escrever. Eu tenho um instituto chamado Instituto Radaic, onde eu tenho diversos cursos. Hoje já estou com mais de 13 cursos, é o maior portal de grafologia do Brasil. Você vai encontrar desde a formação inicial até cursos de especialização que você não vai encontrar em nenhum lugar, só no Instituto. E eu te falo isso com segurança porque eu já estudo a grafologia há muitos anos e todos os treinamentos que tem no meu instituto vêm de experiências minhas aplicadas e que eu resolvi e falei, eu vou ajudar as pessoas a entender, porque o meu objetivo com a grafologia no Brasil é que ela cresça, que ela seja difundida, para que ela fique aplicável à sua vida e promova uma transformação pessoal muito positiva, como aconteceu na minha. Eu criei um método meu que se chama Método Radaic, onde eu fui unindo programação neurolinguística, eneagrama, enfim, diversos temas de sabedoria sobre compreensão da mente humana, para que você, ao aprender a grafologia, já vai se transformando. Então, é o tipo de treinamento que você faz para entender o outro e você passa a se entender muito melhor. Não só se entender, como também se transformar. Então, se você está procurando por isso, eu já te faço esse convite. Lá no Instituto Radai, que você pode dar um primeiro passo, que é o curso Alquimia da Escrita, onde você vai aprender de uma maneira bastante didática. Eu mesmo sou a professora desse curso, né? Aliás, de todos, eu faço um acompanhamento com esses alunos, porque eu quero que você aprenda, eu pego na mão, eu sou aquela professora Caxias mesmo. Bom, você já deve ter uma ideia, porque se aqui no YouTube eu paro a minha rotina toda para distribuir esse conteúdo para você, é porque realmente eu faço questão, porque eu sei e eu acredito é nesse movimento que a gente, sendo uma sociedade com mais consciência, a nossa vida vai melhorar. Então eu penso que se eu posso fazer um movimento de melhoria
para a sociedade, para o lugar onde eu moro, no Brasil onde eu vivo, eu vou fazer isso da minha melhor maneira. Então, esse é meu compromisso com você, tá bom? Eu tô no Instagram, @Letícia Radaik. Você pode clicar lá, tá? Já me segue por lá, interage comigo nos stories. Eu tô sempre conversando com a minha audiência, trocando, quero saber como tá, o que que você tem feito, porque a vida é sobre isso, né? Eu, como produtora de conteúdo aqui nas mídias sociais, eu tô viva, graças a Deus. E eu quero conversar com você. E o Instagram ajuda a gente a afinar essa nossa comunicação, né? Você também pode aqui me escrever nos comentários desse vídeo e eu mesma que respondo, tá bom? Eu tenho uma equipe que me ajuda a cuidar, sim, de todos, mas esse contato próximo com as pessoas eu mesma que faço. Eu gosto disso, tá bom? Então, hoje a gente trouxe esse assunto aqui, que foi uma das seguidoras, né, de sugestão. A gente vai falar sobre essa ferida do abandono, né? Talvez você já me ouviu falar alguma coisa sobre isso, mas a ferida do abandono é uma das feridas emocionais que a gente passa por ela na infância e carrega o resto da vida, né? E é difícil a gente saber lidar com essa situação, né? Então, hoje, realmente, o nosso tema é como você pode compreender a ferida emocional do abandono e saber lidar com ela. Eu acho que nada mais justo do que minha contribuição aqui te falar, né? Como que isso acontece dentro da sua cabeça, como que isso, os impactos que tem lá de trás, para você começar a identificar. De repente você tem essa ferida. É legal você pensar, enquanto eu estiver falando, ver se isso ecoa com você de alguma maneira. Escuta o que eu tenho a te dizer e para um momento para você prestar atenção no que eu vou falar, porque às vezes alguma palavra que vai sair daqui vai auxiliar a sua vida e vai dar um pequeno ajuste que já vai te ajudar, né? Então, a gente sabe que o objetivo aqui não é a gente fazer uma ampla abordagem do tema profunda, porque existem, né, treinamentos para isso, para você se desenvolver, coisa e tal. Mas sim você saber aqui hoje quais são as causas e como enfrentar essa ferida, né? E o que que é, então, né, Letícia, essa ferida do abandono? Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, mas o meu papel aqui é te explicar. Então, vamos lá. É uma ferida emocional, né? Que ela vem, o nome já fala, emocional, da nossa infância. Ela vem de quando a gente é criança, né? É como se fosse um trauma que você passou quando você era criança. E aí, toda vez que você se sente rejeitada, ou rejeitado, ou abandonado, é, por algum momento que você está passando, o seu cérebro vai lá e meio como se ele fosse lá atrás e acessasse uma central, né, uma caixinha e falar, olha aqui, eu trouxe, eu também tenho aqui. Só que você não está todo o tempo se recordando que isso aconteceu quando você era criança. O inconsciente, para você sobreviver, ele deixa que você acesse algumas informações. As que não são muito legais, ele esconde lá embaixo, tá? Então, muitas das coisas da nossa vida, às vezes, por exemplo, um relacionamento que você não quer se sentir rejeitado, aí você nem fala suas vontades, você acaba não se colocando, ou então, às vezes, algum cliente que você tem que fazer uma proposta e aí você não consegue, você não, simplesmente não consegue, porque no fundo é aquele medo, e se ele falar não? Como você vai lidar com isso? Então, essas coisas, elas acabam travando a vida das pessoas e travando seus objetivos, e enfim, né? E aí começam os problemas. Quais são essas causas, né, da ferida do abandono? Existem possíveis causas, né? O que a gente vai ter, o nosso objetivo aqui, não é exatamente você falar assim, ai, a minha foi essa. Porque na escrita, a gente consegue identificar aonde foi que isso começou? Da onde veio essa ferida emocional do abandono e qual foi a causa? Dá para saber a origem? Sim, dá. Na escrita, a gente identifica. Eu sempre falo para as clientes: é como se na escrita você tivesse um Netflix desde a sua infância até os dias que você está vivendo hoje e a prospecção do que vai acontecer lá na frente. Como adivinhação? Não. Mas imagina se você está sentado na mesa com alguém, você vê aquele copo bem perto da beira da mesa e vê a pessoa movimentando a mão, você não vai falar, meu Deus, esse copo vai cair daqui a pouco. Então, a escrita, ela é também uma certa prévia do que você vai ter na sua vida daqui para frente. Se você não sabe o que você está fazendo e o que você está deixando no papel, as chances de você ter problemas,
não conseguir alcançar seus objetivos são enormes, porque você nem sabe o que tem ali. É como se você estivesse andando na rua com olhos fechados, de uma venda, e aí você tem uma percepção do mundo ao teu redor muito curta. Então, quando você entende a escrita, a tua e a das pessoas, você vê as realidades diferentes que as pessoas vivem, que você vive, e como isso impacta no longo prazo, né? Tanto no seu quanto nas pessoas ao seu redor. Isso, inclusive, é uma das coisas que me move a vir aqui falar com você, a tem sempre estar produzindo conteúdo, porque as pessoas são únicas. E elas ficam querendo ser cópia dos outros, elas ficam querendo ser igual aos outros. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem uma riqueza tão grande e eu quero que você saiba qual é a tua riqueza, qual é o teu poder, o que que você tem que te torna único, porque eu sei que você sabendo disso, você vai atrás da sua missão, você vai encontrar a sua essência, você vai entender o porquê você sofre o que você sofre hoje e por que que você não alcança o que você quer. Não é aquela coisa assim, é subjetiva, entende? A escrita, ela é evidências, ela tem traços que tornam as coisas reais e evidentes. Não o que eu acho sobre você ou o que me parece que você é. Tem traços e são evidências e está no papel, ponto final, né? Esses traços, inclusive, eles vão nos ajudar a identificar se uma pessoa realmente é ou não o autor de uma assinatura. Então, essas evidências não só falam de uma autoria, de um manuscrito, mas também do comportamento dessa pessoa, tá? Então, por isso que eu digo, quando a gente fala sobre a ferida emocional do abandono, podem ser várias coisas, não é específico. Eu falo isso porque eu sei que vocês vão ouvir falar, mas na minha vida não aconteceu isso. Gente, é lógico, né? Não dá, eu vou fazer uma lista de todas as possíveis causas emocionais. Então, assim, que pode ser, por exemplo, a perda de um ente querido quando você era criança, às vezes de um pai, mãe ou de um irmão, alguma separação que possa ter ocorrido familiar, né? Ou perda de algum benefício que você tinha, por exemplo, às vezes você sempre ia na casa da sua avó e lá chegava lá, ela te acolhia, ela te dava um bolo e aconteceu alguma coisa que você não pôde mais receber aquilo. E para você, criança, o seu eu criança, que ainda está aqui presente, todos nós temos a nossa parte infantil aqui dentro, ela ficou, né, se sentindo mal. Ou pode ser até negligência, tá? Negligência, sim, de cuidados, né, de afeto, que quer que seja dos pais, e até um abuso emocional. Existem pais, né, que têm uma abordagem, né, muito forte com os filhos, né, de promover um certo abuso, do tipo, isso aqui não pode fazer, isso aqui não vai fazer, e a criança quer, e ela não é ouvida, e ela não é compreendida nas necessidades dela, isso é um abuso emocional, né? Onde não é visto como a criança, não é percebido como essa criança está se sentindo. Aí, quando você cresce, vem as marcas, e a percepção do abandono fica muito forte, tá? E como eu falei, ela pode variar de pessoa para pessoa, não é igual. As pessoas têm mundos, é como se a gente estivesse dentro de nós mundos diferentes, tá? Por isso que a grafologia, a escrita, né, no método Radai, que você vai identificar o que aconteceu com aquela pessoa. Isso torna o teu trabalho, além de ser mais eficiente, ajudar realmente a pessoa na dor dela, você consegue trazer uma informação de valor e agregar um valor muito grande, porque ela saber que é exatamente naquele momento, naquela circunstância que aquilo aconteceu, é fácil, ela vai lá e ressignifica, fácil entre aspas, tá? Mas é mais, tem um caminho mais claro do que ficar falando, eu acho que foi quando eu tinha 3 anos. Não, eu acho que foi colocar, não sei o quê. Não adianta, você vai ficar perdendo tempo e a sua vida vai passar e você vai continuar, não vai conseguir arrumar, né? Então, existem impactos diferentes de acordo com cada um, né? E quais são os sintomas? Quando a gente vai olhar a escrita, a gente tem que saber sempre o sintoma, né? Se você não sabe o que a pessoa sente ou o sintoma de uma doença, como você vai achar a relação disso com a letra?
Não dá. Então, primeiro precisa dominar um pouco mais a grafologia, e aí assim que você domina, você identifica quais são esses traços, né, do comportamento. Então, vou falar quais são os sintomas da ferida do abandono: ansiedade, depressão, baixa autoestima, medo de se sentir intimidado, de alguém ficar te pressionando. Assim, essa ferida, ela pode afetar diversos aspectos da sua vida, né? Desde as relações pessoais e profissionais, inclusive a sua relação com você mesmo, sua autoestima, a sua autoconfiança. A pessoa pode falar assim: ah, eu não vou conseguir tal coisa, isso não vai dar, não vou conseguir alcançar. Então, existem esses problemas que fazem parte de quando a gente não sabe como a gente funciona. Eu vou te falar alguns exemplos aqui, mais uma vez, né, que são os mais corriqueiros, e talvez você escutando, você pode escrever aqui nos comentários qual fez mais sentido para você. Então, vou falar a ferida número 1 aqui, dentro do abandono, tá? Eu vou dar números, vou falar 3. 10 feridas de abandono. Então, vou falar caso 1, tá? Porque aí você comenta aqui nos comentários, diz assim: ah, me identifiquei mais com o caso 1, me identifiquei mais com o caso 2, me identifiquei mais com o caso 3. Eu vou te falar 3. Então, vamos lá. Quando o caso 1, quando você era criança, às vezes pela necessidade de você colocar aquela vontade, aquela esperança em você mesmo e não ter sido correspondida, por exemplo, ah, eu vou conseguir passar de ano. E aí você não conseguiu. Você não conseguiu ir bem na escola, você não conseguiu, às vezes, estava participando de um jogo, não conseguiu ganhar, você começa a não ter esperança em você. E se você não tem esperança em você, sabe o que acontece? Você não consegue ter esperança nas pessoas. E aí acontece um problema maior, dificuldade de confiar nos outros, porque a qualquer momento alguém pode não estar aqui do meu lado. Então, essa experiência de falta de conexão, de você alcançar um objetivo quando você é uma criança, vamos supor, sua mãe fala para você assim: olha, tem que fazer essa lição, né? Aí você não fez. Fazer alguma coisa, você simplesmente não fez. Aí sua mãe falou: tá vendo? Porque você não fez a lição. Agora vai acontecer assim, assim, assim. Então, a sua experiência emocional com a sua mãe, ela ficou sensível, né? Ela sofreu ali uma dor. Puxa, minha mãe falou que eu não fiz. E se eu não fizesse, eu ia ser um fracassado. E muitas das pessoas que passam em sessão comigo falam assim: Letícia, eu tenho a fala da minha mãe ou do meu pai dizendo que eu ia ser um fracassado ou uma fracassada. E elas entram em situações de choro, choro compulsivo, porque essa memória ainda está muito forte, ainda que hoje elas estejam adultas, é como se aquilo tivesse intacto, como se fosse aquilo que tivesse acontecido agora. Imagina o mal que isso faz a vida inteira de uma pessoa, até para ela se construir, até para ela se desenvolver pessoal e profissionalmente. Então, quando em algum momento do início da vida dessa pessoa, né, do caso 1 que eu estou falando, teve essa experiência de emocional que acabou devastando ela sobre a percepção de si mesma. Então, assim, eu sou uma, né, como foi esse caso dessa moça até que eu estou contando aqui, eu estou lembrando dela. Ela falou que ela ouviu isso da mãe, né? Você é uma fracassada, você não vai conseguir fazer isso aqui porque você já não conseguiu antes, você já é uma fracassada, né? Então, sem julgamento, mas entenda, é um abuso emocional isso para uma criança e devasta a percepção que ela tem dela mesma. Então, ela começa a se culpar por ser uma pessoa medíocre, por ela não conseguir nunca, assim, estar à altura de alguém. E aí elas começam a perder a esperança em si mesma, né? Elas começam a sempre olhar: puxa, eu não consegui. É como se aquele filme não parasse de passar na cabeça dela e ficou olhando para o passado mesmo, né? Numa busca até muito forte de querer entender por que que as pessoas rejeitam ela. Isso acaba tornando a pessoa muito pessimista. Ela fala: eu não vou conseguir. Ah, ela entra num curso, ou ela tem que fazer um projeto, ou ela tem que mover um grupo de pessoas. Ela fala assim: não vai dar, eu não vou conseguir. E ela tem sempre como se fosse uma vozinha na cabeça dela falando isso. E ela está todo o tempo concentrada, né? E acreditando que ela não vai ser capaz de melhorar. E ela fica, né, se achando como se está faltando alguma coisa nela, como se ela não fosse alcançar.
e aí fica aquele buraco dentro dela. Ela está todo o tempo se comparando, né, aos outros. E aí, na escrita dessa pessoa, a gente vai identificar quais são os traços. Traços, por exemplo, de baixa autoestima. Sabe onde a gente encontra isso? Na assinatura. Quando a gente tem uma assinatura que ela é riscada, quando ela é pequena, quando ela não expressa realmente o nome da pessoa, a gente vai também ver que ali tem baixa autoestima, que ali tem anulação. A gente também vai ver na escrita dessa pessoa oscilação de humor. A oscilação do humor a gente vê nas linhas, conforme ela escreve um texto. E o sentimento de inferioridade, de menos-valia, de que eu sou uma fracassada, um fracassado, isso não vai dar para mim, a gente também identifica na escrita dessa pessoa, que vão estar distribuídos nesses traços. Eu sempre falo e explico para as pessoas: a gente não é um traço, nós nunca somos um traço, somos um conjunto de. Então, se você quer aprender a fazer, como identificar essa ferida, você precisa entrar na formação, você precisa fazer um curso básico, depois você precisa ir se especializar para você entender. Mas com o curso básico você já vai ver um monte de coisa, porque no método Radaik eu criei um passo a passo para você aplicar fácil. Então a gente tem um projeto logo inicial que chama Projeto Grafo Mão na Massa e você vai ter a minha acompanhação, minha acompanhação. Essa foi boa. Você vai ter o meu acompanhamento durante 7 dias para você implementar esse conhecimento e aí você já começar a fazer análises. Aí você vai ver, você vai conseguir identificar, igual as minhas alunas falam: olha, essa pessoa tem baixa autoestima, essa pessoa tem dificuldade de acreditar e gostar de si própria. Então, aqui na escrita você já consegue identificar que existe uma possível presença de uma ferida do abandono, tá? Vamos falar sobre o caso 2 agora. Qual é o caso 2 aqui que eu trouxe para falar, né, para você? Existem pessoas que não conseguem ter esperança no mundo, na vida, ela acha que tudo é muito impessoal, que as pessoas não estão muito ligadas uma com as outras, ela gosta muito mais de ficar no mundo das ideias, da imaginação, dos livros, da leitura, do conhecimento. É uma experiência que a pessoa corta a relação dela com a realidade, esse é o caso 2, né. E isso vem falando de uma infância como se ela tivesse uma desconexão com os pais. Então, imagina, às vezes essa criança, ela estava lá atrás, quando ela era, né, pequena, os pais estavam ocupados fazendo um monte de coisa e sempre deixavam ela, ah, com as coisas dela brincando, e aí ela se entretia, então ela começou a perceber que ela não era tão importante assim, ela estava lá brincando, estava sempre quietinha, e aí isso gera uma espécie de tristeza, né, é um sentimento de abandono meio velado. Sabe aquela coisa que você tem sempre tem um brinquedinho, mas as pessoas nunca estavam com você? Então, isso começa a criar nessa criança um sentimento de que ela não se encaixa nessa vida de pessoas adultas, nessa vida de que ela tem que fazer as coisas por ela mesma e que ela tem mais prazer no mundo imaginário do que no mundo real. Isso faz com que ela se isole emocionalmente do redor e tenha uma vida mental muito rica, né. Então ela se relaciona com as pessoas pela mente quando ela cresce. E aí as pessoas que ao se relacionarem dizem assim: "Ah, você é muito frio, você é muito fria", né. E essa pessoa não percebe que no fundo ela lá atrás tem um vestígio de ter se sentido, hã sozinha, abandonada. Então ela fala: "Para que que eu vou me conectar com essa pessoa se ela vai embora? Para que que eu vou acreditar nela se amanhã", é como se ela já soubesse, ela fala assim: "Eu já sei que vai acontecer". Então ela não se arrisca em nem ter a esperança de estar conectada com alguém, porque ela fala assim: "Eu já tenho conhecimento, porque eu vou acreditar nessa pessoa e ela vai embora". E aí fica difícil, porque na vida adulta isso se torna um problema muito grande e um fator determinante, por exemplo, para a autoestima, né? Essa atitude de esfriamento emocional desse caso 2 acaba protegendo essa criança e no adulto se torna uma coisa onde essa pessoa vai enfrentar algumas dificuldades de relações, de conexões com os outros. Às vezes a pessoa consegue, por exemplo, ter conexões com grupos,
Mas quando é íntimo, quando é para dentro, ela não consegue tanto se expressar, né? Não consegue desfrutar, porque ela está sempre achando que ela vai ser abandonada a qualquer momento, como se ela não valesse a pena, né? Então ela fala, eu já sei que isso vai acontecer. A escrita que tem comportamentos assim, ela vai ser um pouco menor, né? A gente vai ver um tamanho menor dela. A gente também vai ver iniciais grandes, né? Na assinatura, as primeiras letras bastante grandes. Por quê? Em geral, essa pessoa, como ela sofreu uma dor do abandono, onde ela não se sentiu especial, ela na vida adulta faz de tudo, em geral, ela vai tentar fazer de tudo para conseguir essa projeção do que ela não teve. Tem uma frase muito interessante que fala assim, que a gente compensa coisas que não foram a gente não teve lá atrás. Então tem uma super compensação de questões anteriores. E a escrita vai evidenciar isso. E aí a gente identifica uma das coisas como mais o caso 2 aqui do abandono. E o caso 3 que eu trouxe aqui também para falar é uma criança que, ao, né, estar ali no âmbito da família, era aquela sempre quietinha, sabe? Aquela que fala assim: nossa, o Pedro nunca dá trabalho. Ah, a Maria tá sempre quietinha. E elas passavam uma certa tranquilidade exterior, como se tivesse tudo bem, sempre querendo ser bons filhos, sempre querendo não dar trabalho para os pais, né? Porque eles se sentiam mais seguros quando eles escutavam que se eu não dou trabalho, logo eu sou uma criança boa. E aí, esse era o jeito que as crianças, né? Você criança, o seu eu criança, achava para estar no mundo interno e externo, como a criança se sentia segura. Essa experiência deu motivo para essas crianças acreditarem que elas não eram importantes o bastante para alguém, né? Nem para se eu não sou importante para os meus pais, porque eu estou sempre quietinho e eu não dou trabalho, tá tudo bem, né? Nunca sou visto, nunca ninguém me pergunta o que eu quero, então eu não, talvez não seja importante nem para mim. Então, aí, quando a gente cresce, a gente se torna, por exemplo, adultos que não se importa com as suas próprias necessidades, com suas próprias vontades, desejos, não consegue se posicionar na vida, tem dificuldade para entrar em conflito, quer sempre entrar em harmonia. Só que tudo isso está por baixo uma ferida muito grande, que é a ferida do abandono. Em alguma ocasião da infância, existe uma vivência com certeza de um abuso e um abandono muito grande da parte física ou emocional, né? Então, um abandono físico que é do tipo assim, a criança fica quietinha, então eu posso deixar ela aí e fazer minhas coisas que ela não reclama. Então, esse abuso emocional, né? Tira da criança quanto adulto a autoestima. Eu não sou importante para os outros, eu não sou importante para ninguém, né? E aí, às vezes, quando você fica adulto, você cresce e fala assim: puxa, eu falei com o cliente, ele não me retornou. Tá vendo? Aí a pessoa fica chateada, triste, deprimida, até perde muita vontade de fazer as coisas na vida, ela começa a ficar meio deprê, sabe? Porque, no fundo, ela tem essa dor do abandono que ainda está muito latente, porque quando a gente trabalha e a gente faz trabalhos interiores, como na imersão da Chapada dos Veadeiros, que eu faço uma vez por ano, você começa a viver essas dores, essas feridas com mais conhecimento e sabedoria. E você se percebe passando por aquilo, e aí você sai mais fácil. Quando você não sabe, você repete, repete, repete. E o pior, lembra, a escrita, ela é uma repetição de gestos. Se você ficar repetindo esses comportamentos, uma repetição, uma mentira contada 1000 vezes, vira uma verdade para o seu inconsciente. E aí ele fica como se, tá vendo? Realmente, eu não sou importante, fulano não me respondeu, eu mandei mensagem no WhatsApp, ninguém me retornou, eu mandei um e-mail, ninguém me respondeu. Então, fica acontecendo certas... situações como se fossem umas compras para quem tem a comprovação de que de fato ela não é importante, né? E aí ela fica eternamente procurando como entrar em harmonia então com as pessoas, como ficar se sentindo bem, porque ela se sente mal, né? E aí ela passa muito tempo nesse sentimento.
E aí fica difícil, né? E a autoestima fica comprometida, e fica a autoestima, a tristeza, e aí a pessoa não sai desse lugar. Para sair, precisa de conhecimento, né? Como a gente vai ver isso na escrita? Uma escrita mais alta, a gente vai ver também a dificuldade da pessoa de dizer não, que é expressa, por exemplo, nos traços em guirlanda, que a gente fala, que é aquele tracinho que faz assim, né? Às vezes até a assinatura da pessoa tem esse traço. A zona inicial da escrita, que é o começo, às vezes está presa lá no passado. A assinatura, ela pode estar ilegível e grande. E eu quero aproveitar e falar isso, porque se você está assistindo esse vídeo, você deve estar falando assim, ah, Letícia, mostra, eu quero ver, porque vários de vocês me escrevem isso. Eu quero ver exemplos. Eu não vou colocar exemplo aqui para você, porque, de novo, nós não somos um traço. Se eu te falar aqui que é escrita alta, tá bom, eu vou colocar aqui no papel para você que é a escrita alta. Eu vou até colocar para você ver, né? Uma escrita alta é quando você faz assim, ó. Ó, coloquei aqui, eu vou te mostrar. Eu escrevi uma escrita alta, tá? Isso é uma escrita alta, ok? Tá vendo aqui, ó, uma escrita alta. Que ela é alta de altura, ela é mais altinha assim. Não é só isso aqui que é uma pessoa que tem a dor do abandono. Então, veja bem, o motivo de eu não ficar colocando exemplos aqui para você toda hora é porque as pessoas que são só curiosas, que vêm aqui no canal, elas acham que elas vão pegar isso aqui e vão virar grafólogo, e vão achar que elas vão decidir o mundo da vida. Não funciona dessa maneira. A disciplina da grafologia o nome já fala, uma disciplina, a gente está falando de neurociências. Nós não somos um traço, você tem que entender todo esse conjunto para aí sim você conseguir auxiliar uma pessoa de uma maneira profissional. Então, a escrita alta é isso, eu acabei de te falar. Assinatura ilegível, você também sabe o que é. Para que esse cenário seja uma evidência de ferida do abandono, eu não posso ter só a escrita alta, e nem sempre eu vou ter escrita alta e assinatura elegível ao mesmo tempo. O que eu estou te falando são vários exemplos que podem vir num manuscrito de alguém que você está analisando. Então, eu quero deixar sempre bem claro para vocês aqui que não tem como eu ficar colocando um modelo aqui, porque você não vai achar uma pessoa com tudo que eu estou falando. Às vezes você vai achar, às vezes não. Mas não é isso, não é determinante. E eu sei que é normal, tá? Eu já sei que é normal. O nosso cérebro, para ele entender, ele quer reduzir. A gente tem, infelizmente, uma capacidade que a gente chama de reducionista. Para você entender como uma coisa funciona, você quer reduzir e resumir. Só que quando nós falamos de ser humano, um ser humano não é matemática. Ele não é um relógio que tem um ponteiro e ele tem as coisas certinhas. Cada pessoa é um universo. Para você entender o que acontece com aquela pessoa, você que precisa entender esses mecanismos. E ao fazer uma devolutiva, uma análise grafológica, você vai montar esse cenário. Aí sim você vai entender um perfil, ok? Espero que tenha ficado claro aí sobre esse assunto aí, para você já, né, saber exatamente como funciona. E, gente, eu só peço a gentileza de vocês serem bastante educados nos comentários, tá? Porque quando tem alguns seguidores que escrevem coisas assim que são com falta de respeito, consideração com o meu trabalho, eu que venho aqui e produzo conteúdo para vocês, né, de maneira espontânea, porque eu gosto, eu acho que isso tem que ter um mínimo de consideração. Então, quando eu vejo esse tipo de comentário, eu já realmente não dou nem deixo a pessoa continuar no canal, porque eu não desrespeito ninguém de forma alguma e eu também não tolero isso aqui, tá? Então, que fique bem claro, se você for escrever algum comentário aqui, que seja um comentário produtivo, alguma dúvida que você queira, eu sou super aberta. Agora, se for para faltar respeito ou fazer críticas infundadas, nem deixa, porque se você deixar, eu vou banir do canal. Já tá falado aqui, tá bom? É assim que funciona. Eu sou uma pessoa assim, agora você me conhece, e aí você já sabe. Eu quero andar com quem quer andar comigo, com quem quer entender, com quem é humilde, com quem tem a capacidade de falar, puxa, eu tô aprendendo, né? Agora, para ofender e colocar comentários negativos, nem fica,
tá? Eu não, realmente, você tá aqui porque você tá querendo, eu não vou na sua casa e obrigar você a assistir nada. Então, você não tem necessidade de ficar aqui. Agora, quem tá aqui é dos meus, porque eu sei que a minha comunidade é fervorosa, né? Eu tenho vários seguidores, ó, de anos, pessoas que maratonam meus vídeos, que vão lá no Instagram, conversam comigo de conteúdos que viram aqui. E depois se tornam meus alunos e falam, eu falo, nossa, mas onde você tem tudo isso? A pessoa me fala assim, nossa, maratonei seus vídeos. Eu falo, ai, que bom! Então, é uma contribuição, né? A gente pode aprender juntos, mas sempre com educação e respeito, tá bom? Onde tem educação e respeito, a gente vai conseguir se ajudar e a gente vai crescer, tá bom? Então, aqui, eu te falei hoje alguns caminhos que podem acontecer, o caso 2 e 3. E aí me conta, qual desses 3 que eu falei que mexeu com você, que você falou, nossa, Letícia, eu tenho isso, né? Então, a importância a conclusão desse assunto é que você saiba como é possível considerar a ferida emocional do abuso e buscar ajuda quando isso você perceber, tá? É possível. Como eu te falei, eu tenho a imersão do método Radhaik, tenho a formação de grafologia, eu tenho atendimento individual, coisas que eu posso te ajudar. Porque além de grafóloga, uma expert na escrita, eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta consteladora, eu também faço a terapia da respiração, eu tenho técnicas, eu sou coach. Então, todas essas técnicas que eu vou utilizando para ajudar a pessoa a ressignificar essa ferida, para que ela possa ter um novo olhar sobre o assunto. Então, esses atendimentos, eles fazem parte também do meu projeto e do meu dia a dia. Caso você queira, é só você marcar e a gente pode fazer um individual também, tá bom? Vou pedir para vocês compartilharem as suas experiências aqui nos comentários, algumas coisas que vocês já viveram. Olha, eu já vivi essa experiência quando eu era criança, isso me tomou muita energia, eu fiquei chateada. Vou ter o maior prazer em ler, e se eu puder comentar alguma coisa para te ajudar, a dar alguma orientação para você superar esse olhar, eu vou comentar também, tá? Eu respondo os comentários de vocês aqui. Então, escreva aqui embaixo, conta a sua história, conta uma coisa que de repente você ouviu e falou, ai, isso doeu em mim, porque eu também tive essa dificuldade, e eu vou ter o prazer de retornar, tá bom? Peço que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo também, tá? Lembra sempre que a empatia e a sensibilidade são fundamentais para você abordar tópicos emocionais, né? Então, se você acha que aquela pessoa que você convive tem essa ferida, seja sensível, tá? Não vai chegar com o pé no peito nela, vai falar, tá vendo, você é assim. Não, essa pessoa, muito provavelmente, ela é uma pessoa mais sensível. Até a voz, a tonalidade da sua voz. Às vezes você é casado com uma pessoa que ela tem a dor do abandono, então você tem que ser mais doce com ela. Porque qualquer coisa que você fale e machuque ela, sangra, entende? Ela sente que ela não é importante, que como se ela não valesse nada. Isso é doloroso, né? Acho que quando a gente ama alguém, a gente quer que a pessoa se sinta bem. A gente não quer ver essa pessoa sofrer. Então, lembra sempre de que usar empatia e sensibilidade para pessoas que têm ferida do abandono é fundamental, tá? E se você precisar de apoio, você sabe onde você pode encontrar, tá bom? Tenha certeza que aqui é um canal onde você pode conseguir apoio, sim, por estar passando por essa ferida, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje e que possa também te ajudar aí na sua vida, tá? Na sua vida profissional, pessoal. E a gente se vê no nosso próximo bate-papo. Até já!